Abra lá, João 14. João 14, vamos ler a partir do verso 1. João 14, um texto bem conhecido, um texto que foi recitado, não é, por Jesus, e João escreveu, transcreveu e registrou aqui. Amados, estamos vivendo esse tempo de instrução do Senhor para usufruirmos de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Essa é a palavra do ano. O pastor Fernando recebeu essa instrução, essa palavra de direção, de usufruto. Então eu quero te convidar a, nessa noite, começar a usufruir desse ambiente. Não sei como você chegou, talvez uma semana até aqui difícil, conturbada, ou talvez você chegou aqui dizendo, glória a Deus, foi a melhor semana da minha vida até aqui. Se foi ruim ou se foi bom, não importa. Na presença do Senhor nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Jesus tem por hábito deixar o melhor sempre para o final. O melhor vinho, a melhor unção é sempre transferida no final. Então, meu irmão, se as coisas já estão boas, se preparem porque ainda tem coisas melhores para acontecer. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ou penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Você achou aí João 14? Quem achou diz amém. Quem não achou, vai colar aqui no telão, aleluia. Ou se não, gruda na Bíblia do irmão aí do lado. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e não conhecemos o caminho. Então disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você pode, oremos. Espírito Santo, te agradecemos pela tua palavra. Sabemos, Jesus, que a tua palavra é tudo o que precisamos. A tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz. A tua palavra é pão, a tua palavra é água. A tua palavra é escudo, a tua palavra é broquel. Senhor Jesus, que nessa noite o nosso coração esteja aberto, preparado e apto para receber mais uma porção da tua graça. Ajeita, Senhor, coloca dentro de cada coração aqui mais uma medida de fé, mais uma medida da tua graça. Alcança-nos, Senhor, com a tua misericórdia, que já se levantou nessa manhã, antes mesmo que nós pudéssemos nos colocar de pé. Jesus, o que te pedimos agora é que aquilo que for humano, aquilo que for terreno, Senhor, fique longe de nós, e que nesse ambiente prevaleça a tua vontade. A tua vontade, Senhor, é boa, é perfeita e é agradável. Tudo o que queremos nessa noite, Senhor Jesus, é ouvirmos a tua voz. Fala conosco, como um pastor fala com as suas ovelhas. Acalma o coração dessa mãe aflita nessa noite. Acalma o coração dessa irmã aflita nessa noite. Faça com que os nossos olhos se levantem e saiam do problema, e que a partir de agora comecemos a fixar os nossos olhos em Jesus, porque Tu és, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, que o Senhor me ajude a entregar a palavra, que eu seja preciso, Senhor, no que vou dizer, e que a Tua graça me ajude, Jesus, a entregar a Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão que aqui chegou. Muito obrigado, Jesus, porque cada um que entrou aqui, entrou inspirado e trazido por Ti.
E a Ti, Deus, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa fase de pai está me deixando ainda mais chorão, está incrível. Bom, gente, nós estamos recebendo durante esse ano instruções dos pastores, do pastor Fernando, da liderança da igreja, instruções para vivermos uma vida de usufruto pleno, de utilizarmos, de vivermos, de gozarmos daquilo que já está em nossas mãos. E ao longo dessas semanas, recorrentemente nas mensagens, nós temos percebido que o Espírito de Deus está insistindo conosco em alguns aspectos, em alguns atributos que eu e você devemos desenvolver nessa caminhada, nessa jornada, para usufruirmos das promessas que Deus tem para cada um de nós. Recorrentemente, durante essas semanas, nós estamos ouvindo que alguns elementos, algumas habilidades em nós precisam ser desenvolvidas, alguns comportamentos em nós precisam ser adotados para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para esse tempo, para esse ano. Uma das coisas que estamos ouvindo o tempo inteiro nesse ano é que para usufruirmos precisamos de gratidão, precisamos ser gratos por aquilo que já temos, gratos pela nossa família, gratos até pelos problemas que acontecem, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Talvez hoje o que está acontecendo com você, você não consegue entender. Na vida cristã, meu irmão, o segredo não é entender primeiro. Na vida cristã, o segredo é aceitar. Primeiro você aceita o que Deus faz e depois você vai entender. Por isso a palavra do Senhor diz: o que eu faço agora não entendes tu, mas entenderás depois. Se tem algo que está esquisito, fora dos seus planos, saindo do teu roteiro, aquilo que você escreveu, projetou, está um pouco distante, desalinhado da tua realidade, eu quero te convidar a, por fé, não desanimar, a continuar caminhando, crendo que aquele que começou a boa obra em mim e em você, haverá de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então, no olho do furacão ou em um lugar excelente, devemos ser gratos. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. A vontade de Deus, meu irmão, é que em tudo que estamos passando, nosso coração seja grato. Porque tudo que temos, meu irmão, não veio da nossa força. Tudo que temos, quando entendemos isso, a vida fica leve. Tudo que eu e você temos veio do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós temos sim motivo para nos alegrarmos. Estamos vivos, estamos aqui, estamos em um ambiente onde a presença de Deus se manifesta, então devemos ser gratos. Para usufruir, gratidão é imprescindível. Estamos ouvindo também que para usufruir nós precisamos estar dispostos. Às vezes nós temos todos os recursos para realizar o que Deus pediu. Às vezes nós temos tudo o que é necessário para uma grande realização, para que o ministério que Deus nos deu comece a decolar, para que a empresa que está nas suas mãos comece a prosperar, para que a família que Deus te deu seja abençoada e uma referência na sua casa. Mas o grande ponto da questão é que às vezes nós não estamos dispostos. Nós confundimos disponibilidade com disposição. Quando nos convertemos, na maioria das vezes nós estamos disponíveis para o Senhor e para as coisas de Deus. Estar disponível significa abrir espaço. Se Deus der, eu aceito. Se Deus fizer, eu aceito. Estou sempre disponível para as coisas de Deus. Então, se Deus mover e as coisas acontecerem, glória a Deus, eu estou aqui para receber. Agora, além de estar disponível, eu e você estamos sendo chamados nesse tempo para sermos dispostos. Ter disposição, ou seja, empregar força na realização do que Deus tem para mim e para a sua vida.
ser diligente no trabalho, naquilo que Deus colocou na minha e na sua mão. Por isso a palavra do Senhor diz: aquilo que estiver nas tuas mãos, faça com todas as tuas forças. Aquilo que está na sua mão, meu irmão, hoje pode ser pequeno, hoje pode ser algo efêmero, algo que parece muito fugaz, muito simples. Mas se você cuidar daquilo, se você regar essa pequena semente, a palavra do Senhor diz: aquele que é fiel sobre o pouco, sobre o muito Deus o colocará. Talvez hoje é pequenininho, talvez hoje é imperceptível o que você está fazendo, mas seja diligente nessa obra, faça com todas as suas forças, porque Deus é aquele que está olhando para você nessa sua atuação no pouco. E pode ter certeza, meu irmão, que o Senhor que te deu esse pouco está testando, está provando a tua fidelidade, porque se formos fiel no pouco, pode ter certeza que Ele vai acrescentar e vai nos colocar num lugar mais alto que reflita a glória dEle. Por último, também estamos recebendo várias ministrações falando sobre consagração. Salomão disse que nós devemos consagrar tudo que fazemos ao Senhor, e os nossos planos serão bem sucedidos. O segredo não está em ter recurso, o segredo não está em saber fazer, o segredo está em, antes de fazer, consagrar ao Senhor. Essa semana ainda não acabou, talvez você tenha negócios a fechar. Quero te estimular a colocar esses negócios na presença de Deus. Talvez você tenha processos seletivos nesse mês que está pela frente. Coloque essa chance de executar essa prova nas mãos do Senhor e diga: Senhor, o meu plano, o meu projeto é passar, é ter essa carreira. Eu consagro isso a Ti, Senhor, vai na minha frente. A palavra do Senhor diz: consagre tudo que você faz ao Senhor, e os teus planos serão sim bem-sucedidos para a glória dEle. Isso, irmãos, são comportamentos que eu e você devemos ter. Pelo menos 3 citamos aqui. Agora, existem coisas que nós já possuímos, já estão sobre a nossa posse, já está conosco. E na relação com usufruir o que temos, existem 2 caminhos. E esses 2 caminhos, eles nos entristecem de alguma maneira, eles nos causam dano de alguma maneira quando estamos em um lado ou em outro. E talvez aqui nessa noite o que o Espírito Santo vai ministrar se enquadre com você, se enquadre com um momento da sua vida ou com uma área, com um setor da sua vida que precisa de uma adequação, que precisa de um toque de Deus. Às vezes nós sofremos, e sofremos não é porque nós não conseguimos realizar coisas ou não conseguimos ter coisas. Às vezes o nosso maior sofrimento, irmãos, é quando temos e não conseguimos usar. Eu me lembro que quando eu era jovem me convertendo, eu ficava orando e dizendo: Deus, eu preciso de uma esposa, Senhor. Talvez você é jovem aí e está orando também por uma esposa, uma varoa de guerra. E a minha oração era: Deus, eu sofro sozinho, eu não quero mais ficar sozinho, Senhor. E eu me lembro que ali eu ficava triste porque eu estava só. E aí eu comecei a ir à igreja e comecei a perceber que algumas pessoas já tinham uma esposa, mas o sofrimento delas não era por não ter uma esposa ou um marido, o sofrimento era por ter, mas aí tendo, não conseguir usufruir daquele relacionamento. O pior do que não ter, meu irmão, é ter algo e o acesso àquilo que você tem estar fechado. Pessoas aqui que desejam ter filhos, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. O diagnóstico para você pode ter sido: não tem como, mas em Deus, se for da vontade dEle, Ele é aquele que traz fertilidade no meio do deserto. Então, se você ainda não tem, você tem uma esperança. Você sofre, mas sofre olhando para o futuro, dizendo: olha, Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar a minha sorte, Deus pode fazer com que isso que hoje é vergonha para mim se transforme em área de dupla honra. Mas o maior sofrimento, irmãos, é
Quando você já tem o filho e algo acontece na caminhada que você perde o acesso ao filho. É quando você já tem uma esposa, já tem um esposo, já tem uma família, mas você não consegue usufruir porque o acesso foi cortado. Você não tem mais acesso ao coração daquele menino, você não tem mais acesso ao coração daquela menina. E você tem o filho, você tem o marido, tem a esposa, mas você não consegue usufruir da relação porque aquele caminho ficou bloqueado. Algumas pessoas têm uma condição financeira próspera, favorável. O problema não é dinheiro. Agora é verão, tem casa na praia, tem um bom carro, tem condições de usufruir da vida. Materialmente está tudo pronto, entretanto, não conseguem usufruir porque de repente estão com o caminho fechado por conta de uma doença. Tem o bem, pode usar, mas não tem condições físicas de usufruir daquilo. E meu irmão, pode ter certeza, isso dói mais do que não ter. Pior do que não ter é ter e não poder usar. Em algumas áreas da nossa vida é assim, nós temos, mas algumas coisas acontecem que vão entulhando o caminho, vão fechando o acesso. Às vezes é uma palavra contrária, às vezes é uma divergência, e no relacionamento uma distância vai acontecendo e o acesso, o caminho vai se fechando. Para algumas pessoas o que fecha o caminho, o que fecha o acesso é um diagnóstico médico. Você tem sonhos, tem projetos, mas você recebeu uma notícia da medicina de que não tem mais jeito. Então você tem vida, você tem recursos, mas não tem nada que você faça de maneira humana que possa fazer com que esse acesso se abra de novo. Se você tem pelo menos uma área da sua vida assim, ou se você conhece alguém, eu creio que essa mensagem de hoje é para mim e para você. Tem coisas, irmãos, que nós vamos nos deparar. A pessoa está ali, mas não tem mais conexão. O bem está ali, mas eu não tenho condição de usar. Se fechou, se rompeu, não tem mais ligação. Algumas coisas podem ser resolvidas de maneira natural, de maneira humana. Um pedido de perdão, uma reconciliação, ir, conversar. Em alguns casos dá certo, em outros é tão grave a situação que não tem o que fazer. Se você está diante de uma situação em que nenhum recurso humano, nenhuma palavra de homens, nenhuma inteligência natural tem condição de abrir de novo o caminho, eu quero te dizer que ainda há uma esperança. Eu quero declarar para você o que Jó disse: há esperança. Para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se a sua raiz envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Se você está diante de uma situação impossível aos homens, se o seu caminho se fechou e não tem mais acesso, eu quero te dizer que existe alguém que é o único caminho, a única verdade, o único acesso. E esse nome chama-se Jesus Cristo, o único digno de honra, de glória e de louvor. Jesus tem poder para abrir de novo o coração desse menino que se endureceu. Jesus tem poder para abrir de novo o coração a esse marido que se enrijeceu. Jesus tem poder para te conectar de novo com a saúde que você perdeu. Ele tem, só Ele tem. Para abrir caminhos é preciso alguém digno. Digno significa alguém que preenche todos os requisitos para fazer aquela tarefa ou ocupar aquela posição. Eu e você podemos ser bons em muitas áreas,
Mas fatalmente chegará um dia em que nós vamos nos deparar com uma área que a nossa habilidade não resolve. Ao longo da vida vamos nos deparar em algum momento com algo que acontece que a capacidade humana não pode explicar. E nessa hora nós temos uma esperança viva. Jesus é um novo e vivo caminho. Certa vez João, o apóstolo do amor, esse que escreveu esse livro, esse evangelho que nós lemos hoje, João, na última ceia, recostou a sua cabeça nos ombros de Jesus. João era aquele que nos momentos de maior intimidade era chamado com Pedro e com Tiago, seu irmão, para irem com Jesus fazer a obra. João foi aquele que na crucificação todos foram embora, mas João permaneceu. E porque permaneceu até o fim, escutou as últimas palavras de Jesus em vida. Jesus, no alto da cruz, quando estava morrendo, olhou para baixo e viu João. E viu também a sua mãe. E Jesus profetizou sobre João, dizendo: homem, a partir de agora aí está a tua mãe. Mulher, a partir de agora aí está o teu filho. As últimas palavras de Jesus em vida, antes de ressuscitar, foram liberadas sobre João. O último a ouvir as palavras do Senhor sempre serão aqueles que permanecem mais tempo com Ele. No olho desse furacão, quanto mais perto de Jesus, mais tempo você fica, mais profunda será a intimidade. Diante desse diagnóstico, não retroceda, continue se aproximando de Jesus, porque dele virá uma palavra que pode mudar a tua história. Diante desse caos financeiro, não retroceda, continue ali com Jesus, porque uma palavra que sai da boca de Jesus pode mudar tudo. Esse João, já velhinho, depois que Jesus ressuscitou e foi aos céus, ele foi preso e tentaram matar João de várias maneiras e ele foi resistindo a todas elas. Então, colocaram João em uma ilha, a ilha de Patmos. Essa ilha era uma ilha carcerária, era uma ilha que o seu nome significa morte. Era uma ilha onde as pessoas que cometiam erros eram jogados lá para perder a vida. Aquela ilha, a ilha de Patmos, era um lugar onde os presos, os detentos, aqueles que cometeram crimes graves ficavam lá. João foi deixado naquele lugar e ele vai dizer no início desse livro o motivo pelo qual ele foi preso. Ele disse: eu, João, estava na ilha de Patmos no dia do Senhor, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. João perdeu a sua conexão com o mundo porque ele não trocou a palavra de Deus na sua vida e nunca deixou de testemunhar quem Jesus Cristo era. Naquela ilha começa a representação de um ambiente que às vezes eu e você estamos. Ilha significa um lugar cercado por água de todos os lados. Não existe conexão com a terra, não existe conexão com as pessoas. Quem está ilhado está sem conexão. Quem está ilhado não tem mais um caminho de acesso com ninguém. E João estava naquele lugar, ilhado, esperando a morte. Mas porque era fiel a Jesus, a Bíblia diz que um caminho foi criado até aquela ilha. A Bíblia diz que o próprio caminho, Jesus, desce naquela ilha. João estava ali e de repente ele escuta uma voz. A voz que veio do céu como de trombeta. A voz de trombeta significa: se prepare para uma grande guerra. Se prepare para um elevar de nível. Quando a última trombeta soar, a igreja será elevada de nível. Quando Deus fala com voz de trombeta, Ele está dizendo: eu quero te preparar para a batalha, mas também quero te elevar de posição. E João escuta uma voz como de trombeta. Voz de trombeta, ela anuncia de longe.
Quando uma trombeta toca de longe, você escuta o sonido e você entende, e é Deus me chamando para a guerra, é Deus me chamando para um lugar mais alto. E João escuta aquela voz, e quando ele escuta a voz, ele se vira, porque o texto vai dizer que a voz que falava com João falava atrás. João ia ter a revelação do futuro. Foi João que recebeu o livro de Apocalipse. Foi João que recebeu as revelações do que iria acontecer. Coisas que ainda não aconteceram foram ditas para João. Era sobre o futuro que Deus queria mostrar. Mas quando Deus fala com ele, Deus não fala na frente, Deus fala atrás. Porque todas as vezes que Deus quiser te fazer ver o futuro, é preciso se converter e entender a origem. Jesus disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio. Quer entender o futuro da sua vida, meu irmão? Se concentre em virar e ouvir Jesus. Jesus é a fonte que conhece o teu deitar e o teu levantar. Quer entender para onde a sua família deve ir? Se vire para ouvir Jesus. Quer saber como será o futuro do teu ministério? Se vire para ter a instrução de Jesus. Jesus falou com João atrás, e a Bíblia diz que quando aquela voz de trombeta toca, João se vira. E ele diz que ele se vira não apenas para ouvir, ele se vira para ver quem falava. O grande segredo para usufruirmos do que Deus tem para nós, meu irmão, não é apenas ouvir a voz, mas é se virar para também identificar quem é que está falando. Se é Jesus que está falando, meu irmão, pode cumprir, porque vai dar certo. Se é Jesus que está proferindo essa palavra sobre a sua vida, pode caminhar, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Quando João se vira para ver quem fala, ao ver quem fala, ele vai se transformar em uma testemunha ideal. O que caracteriza alguém que pode testemunhar de maneira cabal, de maneira decisiva, é não apenas o que ela ouviu sobre o fato, mas principalmente se o que ela ouviu está condizente com aquilo que ela viu. João vira para sincronizar: a voz eu reconheço, mas eu quero ver quem é. E quando ele se vira, ele vê 7 candelabros. E no meio desses 7 candelabros, ele vê como que o Filho do Homem. Ele olha e vê Jesus. Ele vê Jesus, e os cabelos de Jesus e a sua cabeça são brancos como a neve de João. Os seus cabelos são brancos como a lã. A cabeça de Jesus e os seus cabelos são completamente brancos. Significa dizer que em Jesus, nos seus pensamentos, na sua cabeça, não tem nenhum tipo de mancha. Todo pensamento que vem de Jesus é limpo, é puro e é bom. Por isso que Jesus fala: o meu e o seu respeito deve cravar na minha e na sua alma, porque o que Jesus pensa é a verdade. E os pensamentos de Jesus, diz a palavra, eu bem sei os pensamentos que têm ao teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim e uma esperança. Então João olha e vê os cabelos de Jesus e sua cabeça branca. Ele vê os olhos de Jesus, e os olhos de Jesus são como chamas de fogo. É por isso que quando Jesus olha para alguém, Ele tem poder para fazer aquele coração gelado começar a queimar de novo. É por isso que se Jesus olhar para esse menino, seu filho, sua filha que hoje está longe, já teve na casa, já teve na presença, já teve mais quente, mas o coração se enrijeceu, se esfriou. Se Jesus olhar, Ele tem olhos como chama de fogo. Não é para condenar, mas é para aquecer de novo. Hoje Jesus pode estar olhando para você, não com os olhos de condenação, não com os olhos de acusação, não. Quando Jesus olha, esse olhar de ternura, esse olhar de pai, esse olhar que aquece. Quando Jesus olha, meu irmão, um avivamento começa dentro do nosso coração. Quando Jesus olha, algo começa a brotar de novo, dizendo: então é possível. Os olhos como chamas de fogo.
E João vê que a sua roupa, a roupa de Jesus, vai até os seus pés. O corpo de Jesus está completamente coberto, não como na cruz que estava desnudo, não como na cruz que estava esfacelado. Agora ele vê Jesus com uma veste limpa, e essa veste vai até os seus pés. Veste significa santidade. Não tem nenhuma área de Jesus que seja vergonha. Em Jesus a nossa vida não será uma vida de vergonha. Em Jesus, as áreas que você talvez foi envergonhado vão se transformar em área de dupla honra, porque Jesus é amor, Deus é amor, e o amor cobre multidão de pecados. A sua veste é comprida, e nas suas vestes eu e você encontramos abrigo. Vestes compridas. O texto vai dizer que Jesus tem nas suas mãos 7 estrelas, que são os pastores. Você que tem um chamado ministerial, você que é líder, você que, quem sabe, foi ungido a pastor, mas algo aconteceu e você se esfriou, você deixou o ministério, meu irmão, você nunca sairá das mãos de Jesus. Esse chamado que Deus te deu é irrevogável. Os homens podem falar o que quiserem, mas da mão de Cristo ninguém te tira. Você continua nas mãos do Senhor, meu irmão. Você continua nas mãos do Senhor. O texto vai dizer que João vê as 7 estrelas na destra, na mão direita, e ele olha para o rosto de Jesus, e ele diz que o rosto de Jesus é como o sol ao meio-dia. Jesus é a luz. Quando você está num ambiente onde Jesus está, tudo fica claro. Mas mais do que estar num ambiente onde tem luz, Deus quer fazer algo poderoso na minha e na sua vida, que só acontece com quem se vira para Ele. A Bíblia diz que Jesus, no seu rosto o sol brilha, e quem se vira para Jesus também terá a sua face resplandecendo. Quando você tem um contato com Jesus, é isso que acontece. Você sai e aquela alegria de ter encontrado Jesus faz o seu rosto rejuvenescer, resplandecer. As pessoas olham para o seu rosto e conseguem entender: algo mudou. Eu não sei o que é, mas você está diferente, porque a palavra diz que o coração alegre aformoseia, aperfeiçoa, faz resplandecer o rosto. Estamos na presença de Jesus e Ele está nos iluminando, mas Ele está dizendo: ei, se você se virar um pouquinho, se virar significa deixe um pouquinho de lado as tuas coisas e se volte para mim, porque se eu olhar para você e você olhar direto para mim, eu vou iluminar a tua face. Isso aconteceu com Moisés quando subiu a montanha. Passou dias falando com Deus e quando desceu o seu rosto brilhava. Você não terá mais um semblante triste e cabisbaixo. Você será alguém nessa terra que vai resplandecer a glória de Deus. João olha e vê os pés de Jesus. Aqueles pés que foram crucificados e que sangraram. Aqueles pés que andaram por Jerusalém e foram açoitados. Aqueles pés cheios de pó da terra que foram lavados por Maria, enxugados com os seus cabelos, aquele pé natural que tanto sofreu por amor. Agora, quando João vê Jesus, ele diz que os pés de Jesus brilham. Eles brilham como que se fosse um latão reluzente, como se fosse um aço tirado da fornalha. Os pés de Jesus agora brilham. Por isso que por onde Jesus passa, o caminho fica iluminado, meu irmão. Por isso que quem segue a Jesus não se perde, porque Jesus deixa um caminho incendiado para aqueles que vêm atrás. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que diz que está em Cristo deve andar como Jesus andou. Jesus deixa os passos dele marcados na terra. Quando ele tira, você coloca o seu. Quando ele tira, você coloca o seu. E esse trajeto será para a glória dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus pisa em uma casa, aquele lugar começa a se aquecer. Quando Jesus pisa em um lugar escuro, aquele lugar começa a se iluminar, porque os seus pés hoje brilham. E o texto vai dizer que João olha para a boca de Jesus, e da sua boca sai uma espada aguda.
E essa espada, ela é aguda, ela é penetrante. Quando Jesus fala, meu irmão, Ele consegue entrar em um lugar do teu coração que nenhum psicólogo, psiquiatra, amigo, pastor, ninguém consegue entrar tão fundo no coração e na mente humana como Jesus. Quando Ele fala, a palavra vai reto no lugar da necessidade. Se tem uma área da sua vida precisando ser preenchida, basta abrir o coração e deixar a palavra de Deus entrar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e a palavra de Deus é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. João está ali, e ele vê Jesus desse jeito, e o texto diz que quando ele vê Jesus desse jeito, João cai como morto. Ele já tinha intimidade com Jesus, ele já tinha andado com Jesus, só que agora esse Jesus glorioso é diferente daquele Jesus humano. Esse Jesus agora é revestido de poder, e João olha e cai, e o texto vai dizer que ele cai aos pés de Jesus. Existe um lugar, meu irmão, apropriado para eu e você cairmos. Existe um lugar adequado para cair. Se vamos cair, vamos mergulhar na presença de Jesus. Os desafios não vão te parar, você não vai parar a caminhada antes. Esse vento contrário não vai fazer você retroceder. Essa tempestade não vai afundar o teu barco. Essas discussões não vão roubar o teu ânimo. Você vai perseverar, chegando cada vez mais perto de Jesus. Mas quando chegar perto, meu irmão, para de fazer força. Quando chegar na presença, não faça mais força, apenas caia. Porque na presença de Jesus, aquilo que é humano e físico desaparece. Na presença de Jesus, aquilo que é soberba do homem, capacidade intelectual, diante do Senhor, tudo isso fica pequeno. E João se depara com o Senhor Jesus e cai aos seus pés. E o texto diz que ele cai como morto, fica paralisado. E aqui é impressionante, porque Jesus fala, mas não dá nenhum tipo de instrução, até que João para. O homem se move e vê, mas Jesus não fala. Jesus só vai se mover quando João cai como morto. Quando ele para na presença de Deus, então Jesus se move. Por isso a palavra de Deus nos ensina: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Você está na presença de Deus, mas talvez está se batendo um pouquinho para arranjar solução. Se você já está na presença, meu irmão, descanse nessa presença, porque quando você para, Deus começa a se mover. Talvez até aqui você já está na presença, já está perto do Senhor, mas está dando uma forcinha com o seu braço. Deus está te chamando para esse lugar, aos pés de Jesus, e nesse lugar você para, e quando você para, Jesus começa a se mover. O texto diz que Jesus se move e pega a sua mão direita e coloca sobre João. E quando ele coloca a sua mão sobre João, ele diz a João: não temas. O toque de Jesus nunca é para nos amedrontar. O toque de Jesus nunca é para a culpa. O toque de Jesus sempre é para colocar em mim e em você uma convicção que o medo não faz parte do processo de vida com Deus. Ousadia foi o Espírito que Ele te deu. A partir desse novo ciclo, na presença de Deus, deixe de lado os traumas, os medos, as palavras contrárias, o que deu errado até aqui. As coisas velhas já passaram, mas a partir de agora, na presença de Jesus, tudo se fará novo. E você na presença para, e Jesus toca e diz: João, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Aquilo que tu vês, João, escreve agora num livro. E quando Jesus fala com o João vê uma porta aberta no céu. Perceba que João está numa ilha, não tem mais conexão, o caminho está fechado. Mas quando Jesus chega, ainda que seja numa ilha, ainda que você esteja num deserto, ainda que ninguém mais consiga chegar perto de você, se Jesus chegar, Ele abre uma porta, meu irmão. Se Jesus chegar onde você está, uma porta, uma oportunidade, uma conexão se restabelece. Não importa onde o marido está, se Jesus chegou, meu irmão, Ele vai pegar.
Não importa onde o filho está, se Jesus entrou, se Jesus chegou, se você está na presença dele, uma conexão se reestabelece. João está nesse lugar, está nesse ambiente e vê a porta aberta nos céus. E Jesus agora fala como voz de muitas águas. Voz de trombeta te chama para a guerra, mas voz de muitas águas significa que quando Jesus fala, Ele quer cobrir todas as outras vozes que você estava ouvindo. Voz de muitas águas é como você entrar debaixo de uma cachoeira. O único som possível debaixo da cachoeira é a voz das águas. É como você mergulhar em um oceano. Dentro daquelas águas, você não ouve mais nada, a não ser aquele barulho que te envolve das próprias águas. Deus está dizendo, eu quero nesse tempo falar com você de uma maneira tão profunda, que seja como voz de muitas águas. Você vai ouvir claramente a minha voz, e todas as outras vozes ao seu redor vão diminuir de potência. Voz de muitas águas, e aí então João sobe. E quando João chega no céu, ele vê um trono. E ele vê alguém assentado nesse trono. No céu, meu irmão, representa o governo. E existe um trono no céu. E esse trono não está desocupado. Esse trono está ocupado por Deus. Deus continua governando a mim e a sua vida. Deus continua governando a mim e a sua casa. João vê esse trono e alguém assentado lá. E esse alguém é Deus. E aí João vê um arco-íris em volta do trono. E ele vê em redor do trono 4 anjos. E em volta do trono 24 outros tronos. E anciãos sentados em cada um desses tronos. Essa é a sala do trono no céu. E quando os anjos começam a cantar, eles têm uma canção de adoração para Deus. E eles começam a dizer, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esse som, essa canção é anunciada no céu, o texto diz que os anciãos saem do seu trono, se prostram e lançam as suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. Um grande mover começa, meu irmão, quando nós, humanidade, tiramos a nossa coroa. Uma grande conexão, meu irmão, começa a se estabelecer. Coroa fala de glória humana, coroa fala de governo humano. Na presença de Deus, os anciãos se prostram, se quebram e tiram as suas coroas. Eles estão dando um recado dizendo, olha, na tua presença, Deus, nada do que construímos ou conseguimos vale mais do que a tua presença. De tudo que Deus te deu, meu irmão, de tudo que está nas suas mãos, de toda a prosperidade, de todos os bens, nada se compara com o bem maior, que é a presença dele na tua vida. Podem perder-se todas as coisas, mas não pode se perder é a presença. Então, se alguma coisa foi embora, não chore pelo que foi embora, porque a presença de Deus continua com você. Nesse ambiente, onde ele vê os tronos, onde ele vê o trono de Deus, João vê na mão de Deus um livro. E esse livro está escrito por dentro e por fora. E esse livro está fechado, selado, com 7 selos. Nesse livro está a história da humanidade. O que nós estamos vivendo aqui, o que nós vamos viver nessa terra, estava escrito nesse livro. Era a continuação da história da humanidade. Só que a história da humanidade precisaria ser desatada. Teria que ter alguém apto para abrir esse livro, para desatar esses selos. E o texto vai dizer que um anjo forte vem e pergunta para João: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os seus selos? O anjo brada no céu perguntando: existe alguém que é digno de continuar a história? Será que existe alguém que é digno de fazer com que essa história que está travada, selada, será que tem alguém com capacidade de abrir de novo o caminho? E o texto vai dizer que João chora, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi encontrado digno de abrir o livro, de olhar para ele ou desatar os seus selos. Enquanto João está chorando porque a história ia terminar, enquanto João está chorando porque não existia mais conexão, a história tinha se acabado, um ancião se levanta e diz: João, não chores, eis o leão da tribo de Judá,
Eis a raiz de Davi, aquele que foi morto, mas reviveu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Por isso, quando falamos digno, só é o Senhor Jesus. Ele foi único no céu, na terra e debaixo da terra, achado apto para dar continuidade na minha e na tua história. A medicina pode ter dito, não tem mais jeito, mas Jesus é digno de abrir o caminho para chegar à cura. O laudo das pessoas da terra podem ter dito, não, já separou, não tem mais jeito, mas Jesus é digno de reatar esse casamento, porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Qual é a área que a conexão se rompeu? Qual é a área que não tem mais jeito para a humanidade? Qual é a área da sua vida que precisa de um caminho de novo aberto? Jesus hoje está dizendo para mim e para você, ainda que seja impossível aos homens, para mim tudo é possível se eu e você crermos. Ele foi achado digno. Jesus toma o livro e a história continua. Todas as vezes, meu irmão, que você se deparar com um selo na sua vida, talvez você está vivendo diante de um selo financeiro. Não tem empréstimo que pague a sua dívida. Não tem nada na terra que possa fazer com que isso suma. Se nós tocarmos em Jesus, o caminho se abre de novo. Talvez é a doença. Você não tem mais acesso à cura. Mas se tocarmos em Jesus, o caminho se abre de novo. Talvez é o coração do teu filho, da tua filha, já se fechou, já se rompeu, saiu de casa, não importa. Se você tocar em Jesus, o caminho e o acesso ao coração dele se abrem de novo. Certa vez Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jairo tinha uma menina de 12 anos que estava doente na sua casa, uma menina, uma criança. E ela estava prestes a morrer. Jesus está indo para a casa de Jairo e o texto vai dizer que no meio do caminho, uma mulher que tinha 12 anos, durante 12 anos aquela mulher padecia com um fluxo de sangue. Perder sangue significava perder vida. O fluxo da vida daquela mulher era perda, era derrota. Não apenas perder a vida, mas um fluxo de sangue deixava a pessoa inapta para o convívio social. Durante 12 anos aquela mulher ficou fora, cerceada do convívio com as pessoas. Durante 12 anos ela sangrou. Durante 12 anos ela perdeu vida e mais. Perdeu também dinheiro, perdeu também posses. O texto vai dizer que ela tentou muitos médicos, mas não conseguiu nada, perdeu tudo que tinha. Todas as conexões com a cura se acabaram. Não tinha mais nenhum caminho para a saúde, não tinha jeito, até que ela ouviu falar de Jesus. Até que ela ouviu falar do que Jesus estava fazendo na terra. Até que ela começou a escutar os milagres, os sinais que estavam acontecendo na vida de outros. Então seu coração se encheu de fé e ela começou a ter de novo uma esperança. Meu Deus, se eu tocar nele, o caminho para a cura talvez se abra. E o texto vai dizer que aquela mulher vai, e no meio da multidão, diz a palavra, ela vem por trás, 12 anos de choro, 12 anos de perda, 12 anos de abandono. E quando ela se aproxima de Jesus, o texto diz que ela não toca em Jesus. O texto diz que ela toca na orla das vestes. Ela não toca no corpo de Cristo, ela só toca naquilo que está em contato com o corpo. Veste significa aquilo que está mais próximo do corpo de Cristo possível. Aquilo que está em contato com o corpo de Jesus o tempo inteiro. Isso representam as vestes. Ela não toca em Cristo, ela toca nas vestes. Aqueles que hoje têm intimidade com o Senhor e que estão em contato com o Senhor também representam essas vestes. Se alguém tocar em você pela intimidade que você tem com Jesus, uma palavra sua vinda de Jesus pode liberar cura para a pessoa que está tocando na vida de Cristo.
Uma palavra que você fala vinda de Cristo, porque você está em contato com Ele, é como as vestes do Senhor. A pessoa toca, a pessoa fala com você, mas através de você uma cura pode ser liberada, através de você uma vida pode ser transformada, através de você, não é por você, é através de você, porque se estivermos em contato com o corpo de Cristo, já era, o poder vai ser emanado na nossa vida. E o texto diz que essa mulher vai, e quando ela chega perto de Jesus, ela toca. E quando ela toca, são 12 anos de choro, são 12 anos de anonimato, se escondendo, são 12 anos de tristeza, 12 anos de diagnóstico dizendo não tem como, mas quando ela toca, a Bíblia diz que Jesus é Deus. Quando ela toca em Jesus, Jesus disse: eu sou a porta. Quando ela toca em Jesus, a porta se abre. Quando ela toca e a porta se abre, o caminho para a cura se abre, e instantaneamente aquele fluxo de derrota se transforma em fluxo de vida. Aquela vida inteira perdendo, quando ela toca, Jesus vai dizer: de mim saiu virtude. Anos de um ciclo de derrota, de apenas perdas. Um toque em Jesus inverte esse fluxo, e aquilo que era derrota se transforma em vitória para a glória de Deus. Jesus é especialista em inverter o fluxo da vida. Até aqui foi choro, até aqui foi tristeza, até aqui foi derrota, não importa, um toque em Jesus, Ele abre o caminho e a tua história muda para a glória de Deus. Um toque nas vestes abriu o caminho. Virtude entra naquela mulher, ela foi curada, o sangue estancou na hora. Jesus para, olha para os discípulos e diz: quem me tocou? Quem me tocou? Pedro diz: Senhor, todos estão te apertando, como é que tu perguntas quem é que te tocou? E Jesus diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Todos estavam tocando, mas aquela que tocou com fé extraiu de Jesus aquilo que mudou a sua história. Hoje Jesus está aqui, meu irmão, nesse mesmo ambiente. Não conseguimos contemplá-lo de maneira física, de maneira natural, mas por fé, um toque em Jesus manda a depressão embora para a glória de Deus. Um toque em Jesus faz o seu casamento voltar a ser aquecido pelo amor de Jesus. Um toque nessa orla faz aquilo que estava indo embora voltar, e o fluxo que era de derrota se transformar em vitória. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Jesus é a porta, Ele disse, mas Ele também está nessa noite na porta do meio do teu coração, dizendo: eu quero mudar o fluxo da tua história. Até aqui foi desordem, até aqui foi vício, até aqui foram brigas, até aqui foram contendas, até aqui foi destruição. Não importa, se você tocar e eu estou aqui parado esperando o teu toque, eu vou inverter isso tudo, e no final vai glorificar o meu nome. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama, mas se acende e coloca num lugar alto, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse o Senhor, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus é o caminho, meu irmão. Se tem uma área desconectada nessa noite, Ele está aqui para te dizer: eu tenho poder para reconectar. Você que se sente em uma ilha, abandonado por família, abandonado pelas pessoas, você está ilhado como João estava. Ei, Jesus tem poder para te reconectar. Não importa onde você está, Ele é o caminho. O caminho, meu irmão, é o lugar seguro que vai te levar ao teu destino. Talvez até aqui a sua vida foi de atalhos, confiando em algumas coisas, confiando em pessoas, confiando em você, confiando na sua própria capacidade intelectual, na sua própria capacidade de raciocínio. E até aqui você veio se sustentando, mas você percebeu que para voltar para casa, para achar o caminho, para reencontrar a paz que você perdeu, você precisa de alguém que faça isso, e só tem um digno.
E esse que é digno está aqui nessa noite para te dizer: se você tocar, eu abro o acesso. Se você tocar, eu te reconecto com os meus sonhos. Você que tem dom e chamado do Senhor ministerial, coisas aconteceram e você deixou esses dons engavetados. Dom e chamado é irrevogável. Tudo que Deus te deu continua aí dentro guardado, e hoje Ele está reconectando você com esse desejo de voltar a viver aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Você tem uma família, você tem marido, tem filhos, você tem coisas que você talvez não consiga usufruir porque o acesso se rompeu. Esse ambiente foi formado para que essa palavra seja liberada sobre mim e sobre você. Até o final do ano, famílias que estão rachadas vão sentar em paz em roda da mesa para a glória de Deus. Você que tem processos na justiça travados, não tem mais conexão, se perdeu no meio dos bolos judiciais. A Bíblia diz que Jesus é o justo juiz. Aquilo que a mão humana não consegue mais achar, Jesus tem poder para achar esse processo lá do meio do nada e colocar na pilha para ser julgado e a sua causa ser dada para a glória de Deus. Você que tem problemas de relacionamento entre irmãos, você está aqui e tem irmão seu, irmão de sangue, algo aconteceu, uma briga por herança, uma divergência, e hoje vocês se toleram, mas aquele amor, aquele carinho, aquela paixão se esfriou, e vocês se tratam como um estranho, e você tem vivido assim. A motivação sua é ganhar na competição. Você vai, você trabalha, conquista, mas tem lá no fundo aquela coisa de mostrar: bom, eu não sou o que ele disse, eu consegui. Mas isso só te causa dano. Hoje o príncipe da paz está aqui. Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os ombros de Jesus está o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. Um toque em Jesus devolve a paz para a tua casa. Um toque em Jesus te faz cair como morto, e toda essa rigidez de anos dizendo: não, foi ele que começou, foi ela que começou. Um toque, você cai, a presença de Deus te enche e te coloca de pé. Chega de mágoas, você vai desfrutar da plenitude da tua família para a glória de Deus. Chega de rancor, você vai viver em roda da mesa em paz para a glória de Deus. E não importa quem começou, hoje Jesus está dizendo: eu sou o caminho que te levo para terminar essa história. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A nossa esperança, meu irmão, tem que estar nesse nome, Jesus. Tem uma doença? Tem algo aí te incomodando? Se tem, essa é a noite de você e eu nos colocarmos como João, na presença de Jesus, tocarmos nele e dizer: Senhor, o que dói em mim é a saudade, o que dói em mim, Senhor, é a falta que eu estou sentindo, o que dói em mim, Senhor, é que eu não tenho mais essa conexão. Abre de novo esse caminho. A palavra do Senhor diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, e desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. Ei, você que vive dizendo: não, eles sempre se dão bem, o mal sempre prevalece, não vale a pena fazer o bem. Não, aquele que é o caminho está te dizendo: permaneça, porque eu vou te levar em segurança para casa. Permaneça fazendo o que é certo, porque eu sou aquele que te guarda. Permaneça, eu vou te conectar com o Pai, e uma vez com o Pai, ninguém te toma. O Senhor é o nosso pastor, meu irmão. Vai acontecer. Deus hoje está te dando de volta o acesso.
Deus hoje está pavimentando de novo essa rua, para que você volte a usufruir de tudo que já está na sua mão. Se Deus falou com você, eu quero te convidar para orarmos juntos. Se coloque de pé. Há cerca de 7 meses atrás, um irmão da nossa igreja em Blumenau foi acometido por uma doença severa e o diagnóstico era irreversível. O tempo foi passando, a doença se agravou. Era um irmão que estava em Deus, fazendo a obra do Senhor. E então chegou o tempo de Jesus o recolher. Jesus o levou para as mansões eternas. Mas nas últimas semanas de vida daquele irmão, eu, a Grazi e mais alguns irmãos da igreja nos revezávamos dormindo com aquele irmão no hospital. E 2 noites antes dele partir para a glória, era a noite em que eu estava dormindo com ele. E quando era perto de umas 2:30 da manhã, o Senhor me disse: abra a Bíblia e leia sobre a crucificação do meu filho. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler, e Deus começou a falar comigo na cena da crucificação. 4 coisas poderosas aconteceram quando Jesus foi crucificado. O texto vai dizer que quando Jesus está sendo crucificado, houve trevas sobre a terra. Jesus é a luz do mundo. A luz, ela prevalece, a luz, ela vence no meio das trevas. Mas quando a luz do mundo estava se apagando, as trevas começaram a dominar. Todas as vezes que a luz se apaga, Jesus se apaga, Jesus é retirado da vida de alguém, as trevas começam a invadir. Como esse processo se reverte? Coloque de novo Jesus e as trevas vão embora para a glória de Deus. Pastor, essa área está em trevas, pastor, essa área está difícil. Ei, Jesus está aqui de braços abertos se dizendo: eu sou a luz do mundo, me coloca na tua vida e eu vou começar a clarear a tua história. O texto vai dizer que Jesus brada e o véu do templo se rasgou. O acesso ao lugar santo, a presença de Deus, que era fechado por um véu, aquele acesso se abre e nunca mais se fechou. Hoje qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra. Você não precisa de um intermediário orando por você. Se você orar e invocar o nome do Senhor, Ele vem para mudar a tua história. Você na sua casa pode orar e Jesus vai lá, Ele vai te visitar. Você pode orar no teu trabalho e Jesus vai lá. Você pode impor as mãos sobre os teus filhos e Jesus vem. Ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E o texto diz que o véu se rompe e um terremoto acontece. Um terremoto, meu irmão, quando passa em um lugar, tudo que está mal edificado cai. Talvez na sua vida muitas coisas caíram nos últimos tempos. Se caiu, meu irmão, e você está na presença de Jesus, descansa o teu coração, porque aquilo que caiu não era para permanecer, mas o que está à sua volta de pé, ninguém vai te tirar. Obra que Jesus edifica, Ele abre porta, e porta que Ele abre, ninguém fecha. Um vento sopra e as rochas se fendem. Quando Jesus morre na cruz, as rochas se fendem. Rocha, meu irmão, fendida significa um acesso que somente Deus pode abrir, para que nós possamos tocar no interior de corações enrijecidos. Quando Jesus morre, Ele vai quebrantando corações, Ele vai rachando corações e vai abrindo de novo acesso. Aquele coração de pedra, diz a palavra, será trocado por um coração de carne, e nesse coração Deus vai escrever as suas leis. Corações enrijecidos, seja nosso ou da nossa família, seja de perto ou seja de longe, na cruz do Calvário o poder foi liberado para que esses corações sejam acessados de novo. E por último, o texto vai dizer que sepulcros se abriram. Sepulcro se abrir, meu irmão, significa dizer um lugar onde a morte habitava. Sepulcro, depois que se fecha, meu irmão, não tem mais volta. Significam situações que já estão decretadas. Ali não tem mais luz, ali não tem mais jeito. O texto diz que quando Jesus entrega o Espírito, aqueles sepulcros se abrem e a luz entra lá de novo.
Eu estava do lado do leito daquele irmão. Algumas horas depois ele ia morrer. E quando Deus me disse, aquele sepulcro que estava fechado e que meu filho Jesus abriu lá em Jerusalém, as pessoas que estavam naquele sepulcro, elas ressuscitaram, diz o texto. E Jesus me disse: eu não quero que vocês percam mais ninguém vivo para enterrar antes da hora. Muitas vezes as pessoas brigam conosco e nós enterramos e dizemos: cara, morreu. Cara, eu tentei, não faz mais parte, eu vou seguir a minha vida. E naquela noite Deus disse: o poder da ressurreição do meu filho Jesus e o poder da morte do meu filho Jesus já deu poder na terra para vocês abrirem sepulcros, covas de pessoas que vocês enterram vivas. Elas vão voltar à convivência de vocês para minha glória. Os irmãos mais próximos de nós conhecem a nossa história. Depois que o pai e a mãe da Grazi faleceram, a família da Grazi, elas são só duas irmãs. Algo terrível aconteceu, a relação delas se rompeu. Uma guerra espiritual terrível. Nós tentávamos reconciliação, mas não tinha jeito, estava muito difícil. Erros de ambos os lados e enfim, nós dissemos: olha, nós vamos seguir a nossa vida, não tem o que fazer. E naquela noite Jesus disse: hoje tu entendeu o poder da cruz do meu filho, pode ir lá se reconciliar, porque ela vai aceitar para a minha glória. Eu cheguei em casa, quando eu saio do hospital, a Grazi entrou para cuidar do irmão, eu fui para casa, peguei o telefone, mandei uma mensagem, coisas que eu já tinha feito antes, mas nunca tínhamos resposta. Mas debaixo da revelação, Jesus abre o caminho. E aquela menina que estava com o coração enrijecido, nós chorávamos por ela, porque é a única irmã da Grazi, ela não tinha outra. O pai e a mãe morreram e só ficou elas duas no mundo, e aquela situação. Naquela noite, quando a Grazi chegou em casa, tinha um texto da irmã dizendo: mana, me perdoa, vamos recomeçar. Esse Jesus que abre caminho está aqui hoje para abrir caminho para você também. Esse Jesus que está aqui hoje, que é o caminho, está dizendo: ei, basta tocar em mim, o resto é comigo, eu abro o caminho.